Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Para quem não me conhece, eu sou Felipe Araújo, eu sou estudante do quinto semestre de Arquitetura e Urbanismo, eu curso o turno da noite e sou integrante do MEAL. O Dedo de Prosa é uma iniciativa nossa que a gente está tentando, nesse momento de pandemia, trazer, de certa forma, uma proximidade entre a gente, professor e aluno, e também pessoas de fora da instituição, já que a gente não está podendo se encontrar. E hoje a gente está tendo o nosso último episódio, antes da gente ter uma pausa e voltar apenas depois da VP1. E nesse episódio a gente tem como tema Se a Veste Não, Cálculo não é nem um bicho de sete cabeças, onde a gente tem como objetivo tentar desmistificar um pouco os cálculos na arquitetura. Tanto é que na descrição do dia de hoje a gente até citou que os cálculos eles são vistos muito como um grande desafio, enquanto na verdade eles devem ser vistos como grandes aliados da gente, né? E hoje a gente tem dois convidados. A primeira é a Valdeísia, né? Eu vou ler um pouquinho aqui do currículo dela para vocês. E Valdeísia Tavares, ela é graduada em Engenharia de Produção Mecânica pela URCA, ela é mestre em Engenharia Mecânica pela UFCG e doutora em Engenharia de Processos Mecânicos pela UFCG. E também temos a presença do Everton Alves, que ele é graduado em Construção de Edifícios pelo IFRN e em Engenharia Civil pela UFRN, e ele é mestre em Engenharia Civil pela PUC-Rio. Então é com muito prazer que eu chamo eles dois hoje para bater esse papo com a gente. Sejam bem-vindos, Val e Everton. Boa tarde, mais uma vez. Muito obrigada, Felipe. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos os presentes. Felipe, Stephanie, Hatz, Leni, Everton, meu colega lá de graduação, Everton Barbosa, Alisson, Giovana, professora Giovana, Geise, enfim, tem muita gente, eu só estou lendo o nome do que está aqui aparecendo aqui para mim na tela. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, jovem. Boa tarde, professora incrível! Boa tarde, gente. Professora Giovana, eu estou em outro ambiente agora, não tem a cerâmica do Corinthians não ainda. Timão! Eu posso trazer que a professora Val também é corintiana? Yes! Né? A gente perdeu ontem, mas tudo bem. Acontece. Boa tarde, gente. Felipe, muito prazer te ver, tá? Prazer é meu. Eu queria começar a conversa com vocês puxando um assunto. A questão de que, normalmente, em faculdade de arquitetura, na grade em si, já tem algumas disciplinas em que na nossa não tem, como é o caso de cálculo, física. E eu queria saber de vocês se vocês acham que o fato de não ter esse tipo de cadeira na nossa grade, se isso acaba prejudicando e dificultando um pouco no aprendizado quando vocês vão aplicar essas cadeiras de cálculo que vocês dão. Everton, posso começar aqui? Ou você pode começar? Então, Felipe, na verdade é uma coisa que a gente fala bastante, a gente comenta bastante, porque eu acho que é um grande diferencial, de toda forma, a pegada de estruturas que o curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifap tem. Então, isso, eu sempre defendo muito essa bandeira, embora eu não seja engenheira civil e nem arquiteta urbanista, mas por estar nesse curso, por pertencer a esse curso e por me sentir tão em casa, né, eu tenho aprendido muito também sobre isso, sabe? Então, eu sempre costumo dizer, né, quando a gente começa, a gente é muito imaturo também enquanto professores, e a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo. Então, eu levando muito a bandeira do cálculo, que na verdade o que a gente tem não é cálculo propriamente, a gente tem a matemática, que é o que você está colocando, né, de algumas resistências que a gente encontra justamente por não ter, né, uma base de cálculo mais sólida, aí para que vocês deem continuidade a esse processo de aprendizagem mais da parte estrutural, né, que é extremamente relevante para a compreensão de vocês, na profissão de vocês, né. E, sim, eu acho que isso oferece uma resistência, por assim dizer, né, muito grande,
nessa continuidade e até na compreensão de alguns fenômenos físicos, né? Porque a matemática, enfim, ela faz parte do nosso dia a dia, né? Que não há como negar isso, né? Mas o cálculo, ele é diferente. Muitas pessoas acham que é a mesma coisa, mas o cálculo, ele tem aplicações qualitativas e o interesse em fenômenos físicos, né? Em representar fenômenos físicos de forma diferencial, muitas vezes, o cálculo chamado cálculo diferencial, mas há uma diferença, sim, entre o cálculo e a matemática, né? O cálculo é uma continuidade, na verdade, da matemática. Então, assim, de um bem sendo mais geral mesmo, eu acho que sim, a gente encontra algumas resistências, né, mas isso, de certa forma, né, já é eu acho que já é um ganho muito grande a gente ter a parte estrutural dentro do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifap, que a gente sabe que outros cursos não tem essa pegada mais de estruturas, né, embora a galera não goste muito, mas é importante, gente. Então, eu creio que sim, acho que pode, como a professora Valdeísa estava falando, gera um pouco de, com trocadilho, né? Um pouco de resistência. Mas, assim, na engenharia civil, por exemplo, na mecânica também, na engenharia de produção, vão existir cadeiras de cálculo, mas também nós, como alunos, temos dificuldades, entendeu? Então, a questão é um pouco mais da base, né? Da base. Então, poderia ser uma boa ideia, uma espécie de revisão, né, dos conceitos ali matemáticos utilizados, para que vocês se sentissem mais confortáveis lá no início do curso e ao longo do curso fossem desenvolvendo aí aplicado aos conceitos estruturais aplicados à arquitetura, né? Porque é muito importante o arquiteto ter essa noção. Eu acho muito interessante o arquiteto ter essa noção, essa visão estrutural. E, assim, às vezes, a gente falar é um pouco ruim. É melhor a gente demonstrar com números, né? Assim, a gente, às vezes, aprende melhor vendo um número maior do que o outro, um número menor do que o outro, a gente comparando. E aí a gente precisa aplicar numericamente, né? Aí vem um pouco do dilema, um pouco do problema, mas a gente tem, né, resistências materiais, com a professora Valdeísa, tinha sistemas 1, agora juntou com os dois sistemas, e assim, a gente vai tentando, né, a cada disciplina assistir vocês, atender vocês, para que vocês entendam, né? Seja operando a calculadora, seja fazendo alguma função matemática, calculando na mão mesmo. Felipe, teu microfone está desligado, Felipe. É porque tava passando a moto, eu desliguei mesmo na hora. Esqueci de ligar. Uma coisa que eu tinha anotado aqui, que Everton até puxou, foi essa questão do problema de base, que eu estava dizendo. Que eu queria perguntar para vocês se vocês veem justamente essa questão de ser mais realmente um problema de base, de dificuldade. Porque, por exemplo, já aconteceu casos na faculdade de professores dizerem mas isso é coisa que vocês viram já no ensino fundamental. E eu, por exemplo, que vim da escola pública, mesmo sendo de uma escola pública que era referência na minha cidade, eu acabei não vendo algumas coisas. Eu fico imaginando de outras escolas que têm um ensino que não sejam tão bons quanto o pessoal que vem de uma escola particular, por exemplo. Então, vou pegar o bonde aqui, né? Acho super, super, super importante essa questão da base. E eu sempre falo isso, Everton tocou nesse assunto, é uma coisa que a gente às vezes até, nós, às vezes, quando a gente está em professores, é uma coisa que a gente fala bastante. Eu não posso enxergar os alunos, né? Eu enquanto professora, né?
eu não posso enxergar os alunos como números, e eu não posso tentar, eu às vezes até falo, o meu parâmetro, aspas, né, na sala, não é quem está mais à frente, é quem está mais atrás, porque eu não posso simplesmente, para cumprir uma questão de que está ali na ementa, eu voar com o conteúdo se o aluno não está entendendo nada. E essa questão da base, ela é presente demais. Eu mesma, eu passei por isso, eu também estudei em escola pública a minha vida inteira, e matemática nem tanto, mas física foi uma grande deficiência na minha formação de ensino médio, e eu sofri, sim, as consequências na graduação, e imagina, né, você entra num curso de engenharia de produção mecânica, né, então, assim, você se depara com situações, com cálculo no primeiro semestre, com física no segundo semestre, e uma série de coisas, assim, que é muito impactante, e que simplesmente você não vê outra saída, e eu digo assim, né, por experiência, eu tive que me debruçar muito, para estudar bastante, para preencher essas lacunas ali principais da física, né, mas isso é responsabilidade do professor também. Eu não posso simplesmente pensar que, porque problema teu do ensino médio, então te vira, né? Eu acho que não, porque eu acho que é onde entra a questão da humanidade, né, da questão de ser humanizado, do professor se colocar também no lugar do aluno, na questão de empatia, né? E eu costumo, assim, eu procuro muito isso, é óbvio também que, às vezes, em paralelo, eu procuro ver se consigo auxiliar o aluno, que tem algumas dificuldades ali, porque o tempo de sala de aula também é muito corrido, né? Por exemplo, resistência é uma disciplina de 40 horas, com ementa que é gigante, as meninas que estão pagando agora, né, são testemunhas, a gente ainda está na parte de revisão, de vetores, trigonometria, né? E isso é muito importante, porque esse nivelamento, eu até falo, gente, vamos dar um up aqui, a gente vai, aspas, gastar um tempinho a mais, mas porque se a gente não sair bem vetores, trigonometria, lei dos senos, lei dos cossenos, a gente não vai avançar na disciplina, né? Felipe e os demais que já pagaram sabem disso aí muito bem, que são conceitos fundamentais que a gente vai usar até lá no final, né? Decomposição de forças. Então, essa questão da base é uma questão, eu diria, é um ponto a se tocar, né? Tem que ser tocado. E o nivelamento ajuda bastante, né? Mas a gente entende e a gente tenta, pelo menos eu vejo, né, por parte dos professores, dos colegas também, como lidar com essa situação, né? A gente tentar ponderar ali o que a gente precisa dar na disciplina com esse nivelamento também, que a gente sabe que não é culpa de vocês, tá? Até porque também, eu até falo, né? Todo mundo tem alguma disciplina que não gosta, né? Todo mundo tem alguma coisa que não gosta, né? E mesmo lá no ensino médio, eu, por exemplo, sempre fui péssima, né, em história. E então, assim, é uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Eu até compartilho isso com vocês também, né? Assim, então, assim, eu tinha muita dificuldade na história, e isso é normal você ter dificuldade na matemática. Mas, para encerrar minha fala nesse tópico, né, eu acho que isso também tem muita relação com as experiências que a gente vive lá no ensino fundamental e médio. Então, as metodologias que a gente experimenta junto aos professores, né, que os professores né, lidam com a gente, isso é muito importante, porque às vezes você tem uma má experiência e aí você cria um trauma, né, e a disciplina vira assim, um perrengue na sua vida inteira, né? Eu acho que com matemática acontece muito isso, matemática e física. Mas eu falo demais, né? Enfim. Vamos, jovem Everton, passo a palavra para você. Então, Felipe, isso daí, na sua fala da pergunta, você até expôs, né? Ó, eu fiz em colégio público e comparou com a privada. Mas a gente também tem que lembrar que existem privadas e privadas. Eu digo isso por mim. Estudei a vida toda em privada, né, em colégio privado, mas com muito sacrifício por parte dos meus pais. E com orgulho digo, não era o melhor da cidade, nunca foi, longe disso, mas foi o melhor que eles, né, puderam me proporcionar para mim e para minha irmã. E tinha dificuldades, né? Eu me lembro uma vez, na oitava série, né, que hoje é nono ano, eu passei uma semana sem cadeira porque a minha cadeira quebrou, né? A minha cadeira quebrou e não tinha o que repor. A cadeira estava caindo aos pedaços
né? E quebrou e não tinha como repor. Era uma sala que chovia mais dentro do que fora e era colégio particular, né? E realmente existe essas coisas, que é colégio público, colégio privado. É um problema do Brasil, né? Infelizmente, é essa questão. O ensino também da matemática, ele não é muito, como eu posso dizer, ele não é muito atrativo e acaba, vamos dizer assim, jogando as pessoas para longe, entendeu? As pessoas olham para a matemática e porque é aquela coisa que a gente vê o professor ensinando e não vê muito utilidade. Mas, gente, a matemática está em tudo. Aqui nessa gravação que a gente está fazendo aqui, o celular que a gente está usando, tudo é matemática. A gente lida com dinheiro, utiliza a matemática assim, numa fração de segundo, né? A gente sabe o quanto pode gastar, o quanto não pode, o quanto vai jogar para o cartão de crédito. Então, a matemática está no nosso dia a dia. Infelizmente, ela só não foi apresentada dessa forma, né? Mas, realmente, a questão da base influencia muito, muito mesmo. Eu tive bastante dificuldade, assim como a professora Val falou, tive dificuldade quando entrei na faculdade de engenharia, e foi por transpiração. Foi na força bruta, tentando aprender, pegando em livro. Muito mais, não porque era difícil, mas porque nunca me foi apresentado de uma maneira interessante, e fora as deficiências, né, do ensino e também do meu aprendizado. Em relação a essa questão aí do fundamental também, eu tenho uma mania já, por causa das minhas disciplinas em engenharia civil, de ser sistemática. Eu gosto de repetir, de fazer vários exercícios, principalmente para arquitetura, para que se pegue, vamos dizer assim, o raciocínio, né, a linha de pensamento daqueles exercícios. Eu acho que ajuda também a prática, né? A prática em cálculo é fundamental. É isso. Tu até citou agora há pouco, né, a questão de a matemática não ser atrativa. Uma coisa que eu vejo muito, assim, eu dou aula de reforço para crianças, e a coisa que eu mais vejo é que justamente matemática é a matéria que eles mais têm dificuldade, é a matéria que eles menos gostam, é a matéria que eles menos entendem, e é a matéria que eles menos dizem que faz sentido, porque não vão usar, não vão precisar. E eu dizia justamente isso também quando eu era criança, e hoje em dia eu estou na faculdade, preciso. Sendo que eu pensava, não vou fazer nada que vai usar matemática. E hoje em dia eu estou precisando, né? Eu queria perguntar para vocês, a questão da arquitetura tem um posicionamento um pouco mais artístico, né? A galera até vem de arquitetura como uma galera mais de humanas e tudo mais. Eu queria saber uma dificuldade que vocês veem muito em relação ao cálculo, além desse problema que já é de base. Vocês veem quais são as outras dificuldades que vocês veem em relação a isso? Assim, Felipe, na verdade, eu acho que, de repente, tem-se uma percepção do curso, né, de arquitetura e urbanismo, de que não haverá cálculo, eu acho que não haverá matemática, né? Então, assim, eu acho que talvez essa seja um ponto de partida aí para muitas deficiências que às vezes eu enxergo. Já teve aluno às vezes chegar para mim, professora, eu acho que eu vou trancar o curso por conta das disciplinas de cálculo. Mas, rapaz, não faça isso não, porque a menos que você não tenha a menor vontade de ser arquiteto urbanista, porque para qualquer lugar que você for, você vai precisar desses conhecimentos, né? Então, eu acho que esse ponto, né, de não saber que vai se deparar com essa parte estrutural na arquitetura e urbanismo, eu defendo mais uma vez, eu acho um diferencial do curso, né? Eu acho que pode ser aí um empecilho, né? Muito embora, né, de toda forma, eu fico bem feliz quando eu vejo, né, mesmo com as deficiências que a grande maioria tem, né, mesmo com essa luta em não gostar, né,
quando muitas vezes também a gente encontra situações, a gente tem feedbacks positivos, isso é muito bom, né? Porque de perceber, não, eu sempre começo a disciplina de resistência, que era uma disciplina, eu já dei de sistemas estruturais 1 também, que é mais teórico, né, vamos dizer assim, mas na resistência, assim, uma das primeiras perguntas que eu gosto de fazer, vocês, né, estão aí para não me deixar mentir, mas é como é que vocês acham que a arquitetura que a resistência, qual é a relação da resistência e estabilidade das construções na formação de vocês, né, em arquitetura e urbanismo, né? E aí, essas respostas sempre são respostas muito positivas, né? De, eu preciso ter a compreensão, eu preciso também ter poder argumentativo, e essas respostas, que eu estou me lembrando aqui de algumas, né, são importantes. Então, assim, também a gente já vai quebrando essa barreira de que entrei no curso de arquitetura e, como nas palavras de Felipe, é mais humanas, né? E, na verdade, a compreensão do cálculo estrutural, a compreensão, né, estrutural mesmo, e aí a matemática, o cálculo vai entrar totalmente, ela é imprescindível, né? Às vezes eu até falo, até para você não pensar, não conceber um projeto que é inviável do ponto de vista estrutural. Então, se você tem o conhecimento, por exemplo, eu preciso vencer um vão de X metros, né? A depender do material que vocês pagam, disciplinas também voltadas para materiais, né? A depender do material que você vai utilizar, o tipo de estrutura, quais são essas variáveis? O que dá para fazer? Será que vencer um vão de, sei lá, X dividido por 2 ou 3 vezes X é viável? Então, essa compreensão, ela é importantíssima. E eu acho que uma das dificuldades é entrar no curso de arquitetura e urbanismo achando que não vai ter, né, disciplinas voltadas para a parte de estruturas, propriamente. Essa dificuldade que a professora Valdeisa falou, também compartilho, né? Esse pensamento, às vezes até um pouco equivocado, né, de que não vai haver cálculo, quando na verdade vai haver algum nível de cálculo, não cálculo como na engenharia, mas algum nível de cálculo. Eu destacaria uma dificuldade até minha, né, quando eu comecei a dar aula para vocês de arquitetura, a questão da linguagem, né? A gente tem que sair adaptando toda a linguagem para aquilo que vocês têm em mente ao longo do curso, desenvolver ao longo do curso. Por exemplo, é coluna, não é pilar. Eu já estou acostumado a falar pilar toda hora e tem que converter a linguagem. Então, dava uma aula no primeiro semestre um pouco mais pausada, porque tinha que fazer essa tradução. E algumas coisas matemáticas, nas disciplinas, se utiliza letras gregas, e aí tem que falar, essa letra grega aqui, epsilon, que é um pouco diferente, novo para vocês. Então, eu destacaria isso. E o que você falou também, da arquitetura ser algo mais artístico, eu acho isso fantástico, eu sou suspeito para falar, me encantei com o curso. Se eu tivesse disposição, até faria, mas eu já estou um pouco cansado de graduação. Mas, enfim, quem sabe. Eu vi uma reportagem no Facebook, acho que foi no Instagram, não me lembro bem, mas que os engenheiros, eles veem as formas como obras de arte. Então, é meio que, para a gente, aquelas expressões matemáticas são obras de arte, assim como aqueles traçados de vocês, do projeto arquitetônico, aquelas linhas arrojadas também são obras de arte. Então, eu acho legal a arquitetura porque vocês conseguem unir os dois, né? Vocês conseguem unir tanto a parte de cálculo, mesmo que de forma indireta, e também a parte artística. Nós, da engenharia, somos um pouco mais, como posso dizer, um pouco mais sem graça, né? A gente segue normas, e vocês, não que não sigam, mas vocês têm uma liberdade para atuar com a criatividade de vocês muito maior. Então, ao mesmo tempo que tem dificuldade nessa linguagem, eu posso dizer também que eu tenho facilidade com a criatividade de vocês. Eu pedi, certa vez, para vocês fazerem um vídeo nas disciplinas aí nos 2 semestres anteriores, e eu fiquei, assim, encantado com a criatividade, com o cuidado que vocês tiveram ao fazer os vídeos. Então,
é algo também a se destacar, né? A facilidade dessa criatividade que vocês têm. Só complementando, né? Everton falou do Venustas e do Firmitas, né? Então, vou falar também do Utilitas, né? Afinal de contas, a arquitetura, ela contempla mesmo esses três aspectos, né? O estrutural, o belo, né? Que é subjetivo, e a questão da funcionalidade, né? Então, é outra coisa que me atrai muito, né? É justamente isso, é dar funcionalidade, né? E beleza a uma estrutura, né? A estrutura, a edificação, enfim, não é apenas, até costumo dizer, né? Não é um lugar, não é como antigamente, apenas para se abrigar, né? Hoje em dia é um espaço hoje em dia não, né? De muito tempo, né? Que já é um espaço onde a gente é de aconchego, né? Então, são os três pilares aí, né? Sustentados, só complementando o que o professor Everton já tinha falado, né, firmitas, a parte de estruturas, a parte de beleza e a parte de funcionalidade, que vocês também né, trazem muito isso. Eu fico babando, às vezes, quando eu passava ali nos corredores e ficavam expostos ali alguns trabalhos, algumas maquetes. E, às vezes, até quando eu vi desenhos e etc. E realmente eu fico babando, porque é de uma criatividade muito grande e aquilo é muito minucioso. E, assim, eu ficava pensando, rapaz, esse negócio dá trabalho. Porque não é só você ir lá e fazer, e recortar, e colar, não sei. Tem toda uma concepção por trás, né? Inclusive, assim, né? Do que é que você está fazendo, para que você está fazendo, né? Então, eu realmente também, eu confesso que eu sou encantada. Até costumo dizer, né? Que eu não tinha noção do que era o curso de arquitetura e urbanismo. Eu pensava que era outra coisa. E aí, eu sou encantada com o curso também. Já falei isso N vezes. É muito aquela visão, né, Val, de que a sociedade tem de que a arquitetura é só desenhar casinhas, aqueles quadradinhos, né? Então, o pessoal já entra até meio que com essa visão na faculdade e até por isso eu acho que não tem Pois é, cálculo. e aí, Felipe, eu tocaria também em um outro ponto, né, fazendo esse elo aí com o cálculo. A própria parte de eficiência energética, de conforto térmico, né? Eu vou falar do térmico porque ele é bem mais, né, tá ali bem presente, né? Isso vai passar pela matemática também, isso vai passar pelo cálculo, né? Eu até falo às vezes, olha, a gente está numa sociedade tão moderna, né, que às vezes a gente esquece das raízes, né? Até eu costumo sempre bater nessa tecla, né? Às vezes a pessoa diz, não, desenho técnico, né? Nossa, para que desenho técnico? Hoje em dia tudo são nos softwares, todo mundo. Você precisa entender, você precisa dessa trajetória, você vai precisar do desenho técnico também para você entender, para você saber fazer uma leitura, né? Então, isso é importante. E aí, eu digo isso porque nessa parte de térmica, né? Vocês também são responsáveis em pensar em como utilizar o clima local em função da arquitetura, em pensar em estratégias que sejam adequadas para aquela região, em pensar em elementos que sejam, né, os próprios tipos de elementos daquela região em prol da edificação. Então, a gente tem alguns elementos aí, poderíamos citar, e pensar nisso de forma harmoniosa. Então, é uma coisa que eu fico muito, muito, assim, feliz e contente de ver quando eu percebo que os PAs de vocês lá da frente, que é onde vocês colocam ali muitas N ideias que vocês têm, né, N conhecimentos que vocês estão adquirindo, quando eu vejo que há essa preocupação, né, com essa parte das estratégias bioclimáticas, e não pense que o cálculo está fora disso aí, não, muito pelo contrário, né? Então, tá presente aí, é mais uma fase, né, que a gente pode mencionar o cálculo, né, a matemática presente dentro da arquitetura e urbanismo. Vocês já falaram um pouco sobre a dificuldade dos alunos e agora eu queria saber um pouco sobre a dificuldade de vocês para se adaptar e dar aula na arquitetura, já que existe um pouco dessa dificuldade e cada aluno tem uma certa particularidade, né? Tem suas dificuldades. Então eu queria saber qual as principais dificuldades de vocês para voltar até rindo ali, para se adaptar e conseguir dar aula na arquitetura.
Olha, minha dificuldade e resistência são vocês comprarem as calculadoras, pelo amor de Deus. Compre as calculadoras, misericórdia. Quando eu vejo a luz de calculadora no celular, eu digo, olha, é o seguinte, vamos negociar aqui um negócio. Eu vou dar um prazo de 15 dias para você comprar uma calculadora. Eu ainda indico quando é que vende. Eu digo, ó, não estou ganhando nada por isso. Tem até aluno que estava levando calculador para vender, né, no curso. Eu digo, mas rapaz, foi 3 vezes o preço, né, do mercado. Mas não, é brincadeira, só para quebrar um pouco. Mas é uma das dificuldades também, a questão do manuseio na calculadora. Então, às vezes, a gente gasta um tempinho ensinando ali algumas funções básicas, né? Para a gente poder avançar, porque a gente vai precisar da danada, né? Porque a gente não vai usar... Na prova, a pessoa ainda não sabe. Às vezes está na prova, professor, não está dando certo, não está dando um negócio todo doido aqui. Eu digo, peraí, está irradiando, danado, pera aqui. Aí, mas eu ensino direito, tento ensinar, né? Ai, meu Deus do céu, eu só me veio a calculadora na cabeça. Everton, fique à vontade aí, eu estou pensando aí nas minhas dificuldades. A dificuldade, eu falei, né, na outra pergunta, a questão da linguagem, que o cérebro tem que dar uma paradinha para trocar o termo. Que mais? Questão de conversão de unidades, às vezes eu sinto um pouco de dificuldade. Não conversão de unidade metro, milímetro, às vezes acontece, centímetro. Dentro do próprio time, né? As pessoas confundem, às vezes é para andar para um lado, a vírgula, e quando é para o outro. Noções de escala, e escala não questão relacionada à arquitetura, mas noção de escala de valores, de intensidade. Assim. Percepção, né? Isso, percepção. Você dá um valor absurdo, porque você errou na calculadora, e às vezes não tem a noção, não, isso aí está errado. Tá? Acontece, faz parte do aprendizado também. E a questão da calculadora, eu vou repetir, então, é complicado. Uma vez, foi no primeiro semestre, primeira vez que eu estava dando aula para arquitetura também, e primeiro semestre eu fiquei um pouco chateado, assim, meio com a turma, porque ninguém trazia calculadora. Eu falei, como é que pode vocês, uma disciplina de cálculo? Mas aí a gente vai pegando um pouco também do bom senso, entendendo que não é do dia para a noite, né? Cadê os nomes, Everton? Se for meus alunos chegar na... foi no primeiro semestre, né? Vou nem falar, viu? Foi no quinto. Ele já tem um aqui no bate-papo. Eu digo, eu vou botar um cordão nessa calculadora de vocês, né? Botar no pescoço. Por quê, né? Porque concreto armado usa bastante calculadora. E outra, operar a calculadora. Operar a calculadora. Porque tem algumas funções aqui, né, que precisa usar uma segunda função aqui, vocês ainda não têm o manuseio. Eu, particularmente, mesmo sendo em prova, eu ensino nas aulas, e mesmo sendo em prova, eu falo, pessoal, fique à vontade para perguntar, porque, assim, é injusto fazer com que você erre. Se eu estou ali para poder te ajudar, é só fazer isso e aquilo. E, às vezes, a minha calculadora é diferente da sua, né? Sim. Às vezes, você está usando uma calculadora diferente daquela que você está acostumado. A gente sente, né, Val, essa dificuldade. Se eu pegar essa sua aí, eu já vou ficar doida já, caçando. Cadê? Essa calculadora aqui é de 2011. Se você me tira ela, eu não sei mais fazer nada. Entendeu? Essa daqui é 2006, meu chapa. Essa calculadora aqui tem história. Tem história. Eu elencaria essas dificuldades mesmo. Né? Linguagem, conversão de unidades, noções de escala e o uso, manuseio da calculadora. Mas nada que a gente não possa aí trabalhar e melhorar. Então, Everton, já que você tocou nesse assunto da calculadora, aliás, você me lembrou, né, que eu falei na calculadora, mas você me lembrou que eu fiquei muito agora, como diz você, né, #chateada, porque uma vez, num Senal, era na época que era Semana de Arquitetura e Urbanismo e das Engenharias ainda, e eu ofertei um mini curso de operações básicas na calculadora científica, e sabe quantos inscritos deram? Um total de 0 pessoas. Eu fiquei muito magoada. Eu digo, olha,
é o seguinte, não ensino mais vocês, ninguém se inscreveu no meu curso. Não, mas é sério, eu ofertei, não teve um inscrito. Um sequer, eu digo, mas rapaz, nenhum para dizer assim, esse daqui é o salvador da pátria. Faz tempo já isso, era na época que as semanas de engenharias e arquiteturas eram juntas ainda. Aí eu digo, mas rapaz, eu fiquei assim, ó, passada, né? E uma outra questão que você falou, a questão da unidade. Ah, eu pego no pé com relação à unidade, porque coloca lá 20. 20 o quê? Eu digo, minha gente, pelo amor de Deus. Aí, às vezes, tá calculando momento. Aí coloca, tem a força em Newton, a distância em metro. Aí coloca, ou não coloca nada, né? Aí eu tiro 1/10 para cada. Se tiver uma questão de momento fletor, para cada unidade errada, não interessa quantos cortes, né? Eu tiro 1/10, que eu digo, ó, gente, pelo amor de Deus, unidade é importante, é 20 o quê? É a mesma coisa eu dizer, ó, eu vou te dar, espera aí que eu vou pegar um dinheiro aqui para te dar, menino. Ó, toma aqui 20, mas são 20 centavos ou são 20 reais, né? Ou são 20 milhões? Mas a questão da unidade eu pego bastante no pé e vocês sabem que eu tiro décimos mesmo, né? Não tem negociação, não. E às vezes também o quilo, né? Porque o quilo não é unidade, é um submúltiplo do sistema internacional. Eu já não uso o inglês, porque o inglês, na verdade, é um sistema ridículo que está em desuso e que apenas alguns países ainda estão em transição, né? Mas o sistema internacional é que é o sistema mesmo, né? E aí, o quilo, às vezes, não é unidade, não, gente, não é unidade. Tanto que lá no comecinho eu coloco lá, explicando um pouco sobre as unidades que a gente usa, que são algumas unidades de base e unidades derivadas, como é o caso do Newton, né? Mas explicando um pouquinho sobre essas unidades e a importância de a gente não achar que o quilo é unidade, né? Então, essa questão da unidade também, e Everton falou da nomenclatura, a regra da mão direita, né? Porque eu não sei, mas eu deixo, até digo assim, gente, se você quer usar, né, sentido horário como sendo positivo e anti-horário negativo, não tem problema, mas se vocês quiserem me ajudar, né, usem a convenção, né? E aí, às vezes, aí fico, professora, mas eu aprendi assim. Eu digo, não, mas não tem problema não, pode usar. Então, essa questão da regra da mão direita, às vezes, também, né, porque é para o sentido dos torques, né? Eu uso sempre em função dessa regra, né? Mas, às vezes, chega até a ser engraçado mesmo. Acho que é mais isso. E acho que agora nas aulas remotas, né, a dificuldade maior é de participação. Nas aulas presenciais, eu interagia muito, né? A gente dava aula olhando para o teto, para as vigas no teto. Hoje ainda eu digo, gente, olha para uma viga aí perto de você. Tem uma viga aí? Ah, eu tô com saudade, gente, não vejo a hora de voltar. Eu queria até perguntar isso para vocês, se vocês notaram uma diferença muito grande quando passou a ser aula remota no semestre passado, se piorou, se dificultou muito para a galera tá fazendo esses cálculos com tanta distância, porque é diferente, né? Na sala tinha toda aquela interatividade, conseguia ser uma aula bem mais dinâmica do que é hoje em dia. Oh, Everton já sistematizou. Felipe faz a pergunta, Rodrigo começa, depois eu... Eu anoto a pergunta aqui e vejo se tem alguma resposta. Não, eu acho que é bem isso mesmo, Felipe. Eu acho que a dificuldade maior, eu senti, né? Como a disciplina de resistência já tinha sido iniciada em sala de aula, eu acho que a gente já teve aquele primeiro contato, então, beleza. Eu estou falando bem específico de resistência, porque, né, assim, é o tema aqui, voltado, né, se encaixa no tema, mas, assim, a dificuldade que eu sinto maior é eu entendo a questão das conexões, tem dias, a minha ontem estava péssima, sabe? E... Só um instante, tá? Tá passando a moto aqui. Ai, misericórdia, meu Deus do céu. Então, essa questão da conexão eu entendo, mas até ontem eu fui, meu computador, né, enfim, né, foi um fuá danado, mas aí eu fui pegar meu computador e encontrei com Milena ontem, Milena e com Taline. No Taline eu encontrei... Oi! Milena maravilhosa.
E Milena já tem a papelaria, que eu digo, Milena, mulher, tu conversa mais do que eu, deixa eu fazer minhas coisas. Que eu já estava olhando a hora, porque ia dar 2 horas de estacionamento, não ia pagar mais R$5 se entrasse na terceira. Aí eu encontrei com ela e eu estava falando, eu acho que uma das grandes dificuldades não tá olhando vocês, porque quando vocês ligam as câmeras, minha gente, vocês não têm noção. E olhe que, né, vou deixar aqui meu apelo, né, eu até falei, eu digo, ó, a turma de arquitetura, especialmente a do quinto semestre de manhã, da noite sempre ligam os microfones, mas da manhã, além dos microfones, ligam também as câmeras. Tem 2 especificamente que ligam sempre. Então, isso é muito bom, porque você não fica só. Porque hoje de manhã, dando aula, eu fiz uma pergunta, ninguém respondia. Aí eu, gente, vocês estão aí, gente? 3 minutos depois, não, foi, professor, minha conexão tinha caído. Também a turma era pequenininha, sabe? Eu digo, ai, meu Deus, o que eu tô falando aqui desesperadamente, às vezes, eu não sei se vocês estão do lado de lá, se vocês foram olhar se o arroz queimou, se vocês foram atender a porta. Então, eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que a gente está tendo nessa questão do remoto, além das conexões, obviamente, né? Que às vezes é até consequência disso, né? A gente não saber se a gente está presente de fato, né? E eu acho que, estou lembrando aqui que eu lembro mais, acho que é isso mesmo, Everton e Felipe e demais, né? Eu digo assim, Everton, que eu passo a palavra para Everton. Então, as dificuldades aqui, por exemplo, no semestre passado, Sistemas 2, quem cursou comigo, lembra que a primeira unidade é teórica e a segunda tem cálculo, né? Tem algum cálculo com a questão de pré-dimensionamento, essas coisas, dos elementos estruturais. E aí a primeira unidade deu certo, foi teórica, e aí veio a pandemia, e a segunda unidade com cálculo ficou para o virtual. E a princípio, assim, o desespero meu foi grande. Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer para que seja absorvido o conteúdo dessa parte de cálculo? Então, eu tentei fazer o mais dinâmico possível, ora apresentando no Word, ora no PowerPoint, para tentar diminuir a dificuldade do aprendizado, né? que existe, tanto do aprendizado, mas também do ensino, né? Isso que a professora Valdeisa falou, da gente não saber como vocês estão reagindo, eu me lembro muito bem, eu posso falar sem nenhum cuidado, vamos dizer assim, eu me lembro do Felipe, né, em Sistemas 2. Eu via quando não entendia, né? Eu estava no presencial, eu via o Ítalo, a Tereza, então, o William. Então, eu via quando não entendia. Agora, no virtual, a gente tem essa dificuldade de não conseguir, né, porque a câmera está desligada. Eu desligo a minha câmera porque meu computador também, coitado, já está bem cansado do semestre passado e liga em alguns momentos, só no início, basicamente, às vezes. E então é complicado essa questão assim de saber como está o entendimento. Às vezes a gente explica e o aluno diz, entendi, mas aí a gente, né, não sabe se realmente foi aquele entendi mesmo. E concreto armado era cálculo já desde o começo. Deu bem, deu para levar com as animações do PowerPoint. E dá um trabalho também grande, né? E, enfim, acho que foram essas as dificuldades. A questão da calculadora, né? A questão da calculadora, eu pedia para resolverem, aí um dava um resultado, aí outro trazia outro, eu falei, meu Deus do céu, o que foi que eles erraram? Eu não tinha como ver, na sala de aula eu via, né, o que eles tinham digitado. Mas, aí agora fica um pouco complicado, mas aí vamos entrar, né, em concreto armado, Sistemas 2, mais para frente eu vou poder falar como é que está sendo a experiência. Só para concluir essa questão também, uma coisa, assim, né, eu também me assustei bastante quando disse assim, resistência e mecânica dos fluidos, que são as que mais tem cálculo, né, quando disse assim, vamos para o remoto, meu Deus do céu, botei as mãos na cabeça, né. Tem um quadro aqui que a FAP me emprestou, tá até lá no outro quarto, né, comprei, vocês devem estar vendo ali, ó, tripé, já tinha esse ring light. Menino, eu fiz uma maracutaia tão louca aqui, mas assim, uma coisa que me ajudou bastante
que a minha preocupação era justamente essa. E numa disciplina de 40 horas, que a gente já tem dificuldades, né? Então, assim, tem N dificuldades ainda sem saber se estão entendendo de fato, né? Então, uma das coisas que me ajudou foi gravar vídeos e colocar no YouTube, né? Mas, assim, de nada adianta também fazer o vídeo, colocar lá no YouTube e eu mastigava mesmo. Bom, é como o Everton, uma coisa que eu acho super importante, principalmente quando a gente enxerga as dificuldades do aluno, não dê os pulos do gato, não suponha que ele, isso aqui tu tem que saber. Não, né? Eu sempre digo, né? Eu me espelho nos bons professores que eu tive. Eu lembro de um professor que eu tive no doutorado, e eu lembro o Wilton, o nome dele, o professor Wilton, maravilhoso, inclusive. Acho que, assim, aquele homem, eu olhava assim, eu ficava, cara, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Porque a gente, numa disciplina do doutorado, e ele não supunha que a gente, isso aqui você já, equação do segundo grau, ele ia lá, a gente ia programar, ele ia lá, olha, eu sei que vocês sabem, mas suponhamos que vocês não saibam. Então, isso aqui, eu ficava assim, sabe? Então, assim, isso é importante também, a gente ter esse tato, porque para muitos alunos, uma vez um aluno chegou para mim e falou assim, professora, isso está muito fácil. Eu disse, ok, se você quiser um nível a mais, pode ter certeza que eu vou passar um nível a mais para você. Agora, o meu parâmetro não é esse, porque eu não vou avançar um nível, eu ainda lembro, era parte de centroide. Eu não vou avançar um nível se tem gente que tá, sabe? Aí tinha vezes que a gente ficava até 10h30 da noite resolvendo questões bem, bem loucas mesmo, mas essa questão do cálculo realmente me assustou, né? Porque é difícil você estar aqui. Às vezes eu tirava umas fotos bem feias do meu caderno, das minhas folhas, e colocava ali, às vezes, na hora da aula mesmo. Mas vocês me ajudaram bastante, as turmas do semestre passado, e a desse semestre aí também vão me ajudar, se Deus quiser, né? Porque vocês realmente faziam o dever de casa, eu resolvi um exercício, ou eu colocava um vídeo, pessoal, ó, não, beleza, me mandavam mensagem, mandavam no PV, mandavam nos grupos de WhatsApp, professor, não entendi, deu errado, o que está errando? E isso ajuda muito, essa interação. Então, facilita o processo de ensino, né? Se existe ensino, deve existir aprendizagem, né? Inclusive, às vezes é até conflitante, eu discutindo esses dias, conversando com um sociólogo, acho que é sociólogo, e ele eu falo, não, o processo de ensino-aprendizagem, ele, Valdeira, se existe ensino, deve existir aprendizagem. Eu digo, poxa, não vou tirar isso da cabeça nunca mais. Mas esse processo, né, tem que ser assim, né, tem que ser uma via de mão dupla, né, não dá para a gente dizer é só daqui para lá ou é só de lá para cá, né, então, uma das grandes dificuldades na disciplina de cálculo foi como é que eu vou resolver um exercício com eles, né? Aí, esse semestre, para uma Glória de Senhor Jesus, eu comprei uma mesa digitalizadora. A galera de resistência já ouviu essa ladainha, né? Eu tô apanhando na mesa, mas vai sair, se Deus quiser. Porque vocês sabem que meus desenhos eu gosto de apagar milhões de vezes, às vezes, para ficar bem bonitinho, né? Vai tá feio, viu, na mesinha. Mas vai sair, vai dar certo. Uma dificuldade aí, também lembrei que a professora Val falou, é de desenho, né? Se alguém já viu os meus desenhos aí na aula, nesse virtual, é uma tragédia. Não sei desenhar. Eu sei desenhar com papel, caneta, do jeito que vocês também estão acostumados, mas com o mouse é uma tortura. É uma tortura. Eu fico doidinha, porque eu sou meio cri-cri, né? Aí eu quero fazer um negócio bem organizadinho, mas, menino, sai cada coisa horrorosa, digo, vou mangar. Eu até digo a Samuel, meu professor Samuel, eu digo, ó, Samuel, fui mangar de teus desenhos, agora o meu tá saindo pior que o teu, viu? O professor Bruno até tinha comentado aqui, quando o Everton falou, que justamente a maior dificuldade é vocês não poderem olhar no olho de todos e avaliarem se entenderam ou não, né? Que antes era possível. Puxando para outro assunto que Val citou aí, Vanessa Costa, foi nossa primeira que esteve aqui, né? Ela mandou aqui uma mensagem para tu, Val, dizendo: avisa a Valdeísa que estou com saudade das aulas dela e das nossas conversas. Está todo mundo aqui no escritório ouvindo. Parou de trabalhar para ouvir. Ela é maravilhosa, nosso dedo de prosa. E é justamente uma das perguntas que eu anotei aqui, que é justamente sobre essa relação professor-aluno, porque é algo que a gente vê muito
no nosso curso, uma proximidade muito grande, que eu acho que é uma das coisas que a gente está sentindo mais falta, sabe? Que a gente tá no corredor, se encontrar de manhã, de tarde, de noite, todo horário, parar, conversar, sentar nas mesinhas, bater um papo, chegar antes do horário na aula, bater aquele papo. E como é que vocês veem essa relação, a importância disso também para ajudar no entendimento do cálculo, porque eu acredito que essa proximidade entre o professor e o aluno ajude até mesmo na facilidade de fazer com que o aluno entenda. Não, sem sombra de dúvidas. A gente, né, assim, eu costumo muito pensar que a sala de aula, que a relação que a gente começa a construir ali na sala de aula é uma relação que a gente continua, né, essa construção fora da sala de aula. E eu não estou falando propriamente das amizades, porque, afinal de contas, né, a gente acaba virando amigos mesmos de muitos alunos, né? E é exemplo mesmo da turma de vocês, né, Felipe, que a gente tem uma proximidade muito grande. Até falo para eles, digo, olha, eu gasto meus intervalos nos corredores, às vezes eu corto caminho com eles, porque eu digo, se eu encontrar um menino, eu perco meu intervalo, às vezes quando eu saio de produção, né? Porque conversando, e essa continuidade, vamos dizer assim, às vezes é uma professora, aula que vem vai ter exercício, professora, então assim, é uma lacuna que não tem como ser preenchida, por mais que a gente esteja num grupo de WhatsApp, mas esse contato físico, principalmente, eu acho que existe uma proximidade muito grande. Eu não vou falar só da arquitetura e urbanismo, eu vou falar das minhas turmas de um modo bem geral. Eu acho que 99% de minhas turmas, das turmas que eu ministrei disciplinas, a gente sempre desenvolve ali uma relação muito boa. E eu acho que é isso que me faz mais falta, sabe? É esse contato, é o conversar, é o bate-papo, é encontrar vocês nos corredores, às vezes de tarde, estão lá estudando, né? Então, assim, eu particularmente, eu acredito que não só eu, mas eu acho que todos os professores sentem falta demais disso. Às vezes a gente... Às vezes até falo, né? Os 5, 10 minutos de aula ali, às vezes é só para a gente botar o papo em dia, aqui no remoto, né? Porque a gente... não dá para, assim, a interação é diferente, né? Não é a mesma coisa da interação na sala de aula, né? Mas vamos driblando essas situações para honra e glória do Senhor Jesus. Driblando. Essa proximidade eu sinto muita falta, até porque, vamos dizer assim, eu construí um pouco do meu jeito de dar aula, né, que eu sou novato, não sou como a professora Valdeza, que já tem alguma história. Não, calma, alguma história ali na UAP, dentro de sala de aula. Eu estou apenas um ano. Eu comecei a construir assim, muito por conta da minha orientadora de TCC. Ela era uma pessoa bem solícita, e aí eu falei, eu vou levar isso, eu também sou assim, eu gosto de estar presente, estar junto. Gosto de brincar para descontrair um pouco o ambiente também. E uma coisa que eu sinto falta é a questão dos nomes. Não sei se vocês lembram, né? Quem estudou comigo. Eu memorizo a primeira, segunda, terceira semana no máximo todas as turmas, tá? Então eu sinto falta de poder chamar pelos nomes. E eu não consigo. A sala das Marias, meu Deus do céu, eu tive uma sala que tinha 5 Marias. Maria Leni, Caroline, que mais? Agora eu vou esquecer, porque faz tempo que eu não vejo, mas tinha, essa sala tinha Isadora, Eduardo, tinha Leonardo, Eduarda, Maria tinha Eduarda. Maria Eduarda, Maria Elisa, que mais? Tem algumas aqui, Enfim, eu sinto bastante falta, assim, de poder memorizar, de poder chamar pelo nome, e também conversar, essa conversa antes da aula. Eu me lembro uma vez, Tereza ficou chateada comigo, Felipe estava junto dela, eu acabei esquecendo de falar o nome dela, ela como é que pode, você esqueceu do meu nome? Esse contato, sabe? Esse contato é muito bom. Vez ou outra, eles também levavam algumas comidas, né? Eu me lembro. Algumas turmas fazem algumas comemorações, aí sobrava para o professor também.
Isso é bom. E o curso de arquitetura tem bastante isso, essa proximidade, né, com os professores, essa possibilidade de a gente poder participar mais, né, estar mais junto dos alunos. Eu também gostava, né, de conversar ou de reagir, né, no Instagram. Eu não sabia mexer muito, eu reagia em tudo que era coisa no Instagram. Aí depois eu fui ficando mais calmo com isso. Mas é interessante, assim, o contato com os alunos. A gente sente falta, a gente sente falta. Eita, Everton, tu fala nos eventos aí, eu já catei meu brocinho aqui, né? Do evento dos melhores do ano que nós participamos. Ai, que saudade, minha gente, não é sério. Tá aqui, né? Os meus... Não, muita saudade, verdade. Saudades, viu? Saudades. Saudade demais. Não, já com o nome que Everton tá dizendo aí, meu Deus do céu, eu sou a confusão dos nomes, mas isso acho que é alguma dislexia que eu tenho, de verdade. Às vezes eu troco o nome que não tem nada a ver, eu troco o nome do povo. Aí, eu digo, ó, minha gente, não, pelo amor de Deus, não me julguem, que eu troco muito nome. Nosso papo acaba já, mas antes disso eu quero falar uma frase aqui. A Sara Yasmin, gente, ela comentou a seguinte frase no post do AU Unifap. Eu não entendi direito, Felipe, como é? Val, travou aqui. Eu não entendi direito o que tu disse. Não, eu digo assim, eu não entendi direito o que tu falou. Só entendi a parte do Unifap. Travou aqui na hora que tu falou. Eu não entendi o que tu disse quando eu li. Não, eu não entendi o que tu falou dessa aluna, que tu falou que uma menina comentou. Eu estava dizendo que a Sara Yasmin... eu estava dizendo que a Sara Yasmin comentou em um post do Unifap, quando a gente publicou. Não, eu ainda vou ler. Eu ainda não li, não. Acho que tá tendo algum delayzinho, aí tu tá... Eu ainda vou ler, eu ainda não li. Entendi. Vou ler de novo aqui, bem pausadamente. A Sara Yasmin comentou no post do Unifap, quando a gente divulgou o Dedo de Prosa, a seguinte frase: se não fosse Valdeísa e Everton, eu estava nas cadeiras de cálculo até hoje. São dois professores incríveis. Eu queria saber de vocês qual a sensação de ver esses depoimentos dos alunos. Posso falar primeiro? Eu vou quebrar a regra que foi estabelecida. Tá? De jovem! Eu lembro de Sara Yasmin. Sarita. Eu me lembro assim que ela tinha bastante dificuldade com a questão de cálculo. Inclusive, ela falou comigo, né, que tinha, acho que foi de concreto armado, ela tinha reprovado, né, em outro semestre aí. E eu vi que, tipo, eu fiquei muito feliz por ela, porque ela passou por méritos próprios, certo? Não precisou de ajuda minha, no sentido assim, né, de, faltou um décimozinho aqui, vamos olhar todo o contexto. Não, ela passou por méritos próprios, e eu fiquei muito feliz. Ela me mandou um e-mail, né, quando terminou e viu que passou. Eu demorei um pouquinho para responder, porque estava no final do semestre, a professora Valdeísa sabe como é que é, um pouco, várias atividades administrativas, mas eu fiquei muito, mas muito feliz. Eu, inclusive, respondi, não vou revelar o que falei, mas, assim, fiquei muito feliz por ela, porque, assim, uma coisa importante, ela admitiu que tinha dificuldade, se esforçou, e eu vi isso, e, assim, é uma satisfação enorme, não pelo elogio, né, que eu fico lisonjeado, mas eu fico muito satisfeito, assim, pela dedicação dela e pelo sucesso que ela teve, que ela conseguiu passar por méritos próprios. Então, assim, eu lembro de Sara, e é até um incentivo para aqueles que estão sentindo alguma dificuldade em alguma disciplina de cálculo. Vamos lá, tem possibilidade, a gente, né, eu, professora Valdeísa aqui, a gente vai tentar te ajudar
para você passar, certo? O objetivo, eu não fico feliz quando reprovo, né? É horrível quando acontece isso, mas quando o contrário acontece é maravilhoso. Nossa, eu me lembro, quando você falou Sara Yasmin, eu já me lembrei logo da história. Fico muito feliz aí por ela. Acho que ela já está próximo de terminar, né, também. Daqui a pouco vai ser uma arquiteta urbanista aí. Em nome de Jesus. Eu acho que quando eu ouço isso, Sara, eu lembro, nossa, eu fui professora de Sara no primeiro semestre, no primeiro e no segundo semestre. A turma dela, se eu não me engano, é 2017.1. E depois fui professora dela no quinto semestre também, em eficiência energética. E a palavra, acho que resume tudo isso, pode parecer bem clichê, mas é gratidão, sabe? Porque é importante, sabe? Assim, é como o Everton falou, não é pelo elogio propriamente, não é para afagar o nosso ego, sabe? Mas é que a gente sabe que a gente está no caminho certo quando a gente escuta esse tipo de comentário, sabe? Quando a gente ouve algum feedback. E me entristece demais quando o aluno reprova. Ave Maria, eu até falo, a intenção não é de forma alguma reprovar, não eu vou punir aqui. Não, de jeito nenhum. Né? E é um peso e uma medida. Mas a felicidade de ver que realmente, mesmo com dificuldades, mas que vocês abraçam a causa e que vocês conseguem vencer, assim, né, que é importante também reconhecer que tem dificuldades, tá? Isso é para você, né, é o primeiro passo para que você consiga avançar e melhorar, é reconhecer que você tem deficiências, tá? Então, assim, eu fico feliz demais e Sara eu chamo ela de Sarita até, né, e Sara é maravilhosa, e não só ela, aliás, eu sou suspeita até para falar, né, porque às vezes quando eu digo, parece que eu estou querendo ser a professora que quer dizer que tem boa relação com a massa dos alunos, mas não é que realmente acho que 99% das turmas a gente sempre se dá muito bem, né? Tem alguns que a gente desenvolve uma proximidade maior do que outros, né? Mas, assim, eu acho que ouvir isso dos alunos de arquitetura e urbanismo, justamente por essa questão da resistência à matemática, ao cálculo, assim, é indescritível, sabe? É maravilhoso mesmo. Eu só posso agradecer a vocês, a todos vocês, na verdade, até pela paciência que vocês têm com a gente também, porque a gente sabe que é uma via de mão dupla, tá? Então, obrigada. Só complementando, rapidinho, desculpa interromper, mas eu também me lembrei de outro, eu vou citar o nome, o Wendel, ele também tinha dificuldade, e aí eu tive uma conversa com ele, e ele tinha tirado, acho que abaixo da média na primeira unidade, e simplesmente na segunda unidade ele tirou a maior nota da prova, sabe, assim, ele melhorou bastante, assim, eu fiquei um pouco mais próximo, né, para poder dar aquela assistência, porque ele tinha dificuldade. Eu fiquei muito feliz ao vê-lo passar, e depois ele mandou um e-mail também, e agradecendo, e uma coisa melhor ainda, dando feedback, dizendo, professor, olha, se o senhor fazer assim, tal, assado, e aí eu usei algumas coisas que ele me propôs já para o outro semestre. Justamente, não é um único. Tinha muito depoimento lá, tinha muita gente falando, agradecendo, mandando beijo, dizendo que gosta de vocês lá no Instagram, tanto no perfil da arquitetura, tanto no perfil do MEAL. E a gente tem a maior prova disso é que vocês conseguem justamente desmistificar, né, o cálculo na arquitetura, vocês conseguem passar o cálculo de maneira muito fácil, então não teria pessoa melhor para conversar do que vocês hoje. Além de que vocês são queridíssimos na arquitetura por todo mundo, quando a gente fala em Val e Everton, todo mundo gosta muito de vocês. Para finalizar, eu queria pedir para vocês darem dicas para facilitar a vida nos cálculos, principalmente para quem está começando agora, que ainda não viu nada de cálculo, ainda está se habituando com a faculdade.
quais as dicas que vocês dão para quando chegar o cálculo não se assustar e querer desistir da faculdade, ou quem já está pagando há muito tempo e continua repetindo e eu vou desistir, não desista, insista, né? Quais são as dicas? Eu acho que uma dica, assim, chave, você ter uma rotina de estudos. Então, se você só pode ter meia hora para você estudar, isso não pode ser todo dia também, não interessa, separa aquela meia hora ali e tenta fazer o máximo possível para que naquela meia hora você esteja offline do resto do mundo e que você esteja focado naquilo ali. Questão de grupos de estudo, isso é muito importante também, então a coletividade, muitas vezes a sua dúvida não é a dúvida do colega, então ele pode te ajudar. Então comuniquem-se, vocês sempre são muito próximos, né? Organização é importante quando a gente fala de cálculo, tá, gente? Porque o cálculo, a matemática é uma linguagem, né? E a organização é imprescindível também para que você... E aí a gente poderia até citar as provas, né? Tem provas que às vezes é complicado da gente entender a linha de raciocínio, né, do desenvolvimento ali. Então, sejam organizados. E perguntem, mas perguntem à vontade. Sabe o que me incomoda às vezes? Não é o caso da minha aqui. Me incomoda quando a turma não pergunta nada. Eu digo, tem alguma coisa muito errada, porque ou estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada, né? Então, perguntem, não tenho... Eu sempre digo, às vezes fica assim, eu já passei por isso. Uma pergunta muito besta, não vou perguntar não, vou pagar mico aqui. Pergunta, gente, pergunta. Não tenham vergonha. Não existe negócio de pergunta besta. Se é uma dúvida sua, então não é boba. Então, perguntem, sejam comunicativos com o professor. Às vezes é tímido, eu até falo, se não quiser falar na frente de todo mundo, não tem problema, mas às vezes tem aluno que fica no final da aula, não, professor, eu queria conversar com a senhora. Assim, assado. E eu fico contente quando o aluno me procura, independente de ser, né, no ensino remoto, né, ou no presencial. Eu acho que é uma satisfação quando o aluno reconhece suas dificuldades e procura o professor para lhe auxiliar. Afinal de contas, faz parte do nosso trabalho, né? Então, acho que basicamente é bem isso, tá? Eu gosto de aluno eu digo, olha, Dana, peraí, tem aluno de aluno. Vanessa, eu tô lembrando, Vanessa pagou precisa ir comigo. Menino, tinha aulas que a gente dava umas viajadas, assim, porque era tanta conversa. Vocês sabem que eu não converso quase nada. Deixa eu calar minha boca aqui. Vai, Everton, fala tu. Bem, questão de dicas, a primeira delas, eu diria que seria o quê? Paciência, ter paciência. Talvez seja um problema da geração de hoje em dia, que tem tudo muito rápido, tudo muito na hora. A gente tem um pouco de paciência. Não entendeu? Tudo bem. Para um pouquinho, vamos ver de novo, certo? Isso eu digo no estudo, em casa. Ter dúvidas, como a professora Valdeisa falou, pergunta para o professor, né? Pergunta para ele, porque ele pode, de uma outra forma, né, abordar aquele mesmo conteúdo. Ensinar o outro, o seu colega, é muito bom, assim, vocês não têm noção. Eu fiz a minha graduação de engenharia dentro dessa, vamos dizer, dessa situação. Eu sempre gostei de estudar e ensinar. Então, eu ensinava, então ajudei bastante gente, ao mesmo tempo que me ajudava, né? Porque quando você ensina, você acaba fatalmente também aprendendo. E outra, acreditar, né? Porque uma coisa está difícil, que ela não vai para frente de jeito nenhum. Eu me lembro que eu estava passando algumas dificuldades no mestrado e li um livro, acho que foi do Augusto Cury, e ele falava algo do tipo assim, olha, se no livro lá que você está estudando, né, quem escreveu conseguiu entender aquele assunto, então você que está lendo também pode, né? Claro, vai ter alguma dificuldade, vai demorar um pouco, mas você também pode. Então vocês devem acreditar, parece clichê, uma coisa mais motivacional, mas não. É vocês terem paciência e acreditar que podem entender aquilo. Porque se o professor entendeu, se o colega entendeu, você também pode entender. Seria mais ou menos isso. Por isso que é importante, né, só para complementar o que o Everton está falando, a questão da organização, né? Porque, como eu estou falando, especialmente se você tem dificuldades em uma determinada área, em um determinado tema, uma determinada disciplina, né, no caso aqui, cálculo,
Então, não dá para você, eu sempre costumo dizer, você pegou o caderno de resistência aqui, beleza, teve a aula, tá, aí fechou, e você vai abrir na aula que vem, não vai rolar. Se você, a menos que você já seja massa, pegue aquilo com facilidade. Se não, tem que existir uma continuidade, tem que existir algo, não precisa você pegar, vou pegar aqui um dia da semana, passar 4 horas estudando resistência direta. Vai cansar, vai saturar, e você vai, aí vai faltar paciência muitas vezes, né? Eu sou uma pessoa, eu sou muito agoniada, e essa questão da minha agonia me atrapalhou muito. E eu já melhorei bastante, né? Everton citou essa questão do mestrado aí. Eu lembro que em um ponto do meu doutorado eu me desesperei. Eu falei, não vai dar certo, né? E aí eu parei, eu respirei, por incrível que pareça, eu contei até 10 e eu voltei. Não, onde é que está o meu problema? E tentar resolver ele por partes, fragmentadamente. Eu não posso resolver tudo de uma vez, eu tenho que resolver por partes, né? E aí, esse fluxo, né, que a gente estabelece na nossa vida, às vezes tem muita relação também com a nossa própria organização, né? Assim, eu digo que a gente já é o nosso próprio jeito. Mas é extremamente importante vocês terem uma rotina de estudos, tá? É uma rotina de estudos, não tem para onde correr, tá? Eu acho que essa, né, complementando o que a Everton está falando aí, eu acho que é uma das dicas chaves aí para quem tem dificuldades, né? Ou que já pagou, né? Ou que vai pagar, enfim, que seja na matriz nova, que seja na matriz antiga, né? Tem que ter. Complementando uma coisinha também, eu me lembro de, assim, é um pouco injusto citar nomes, mas eu me lembro de 2 alunos, no caso alunas, que, assim, para mim, sempre, quando eu entrei na sala de aula, comecei a dar aula, eu senti um pouco de, tipo assim, caramba, elas são muito inteligentes, pegam logo essa questão dos cálculos, né, que foi a Taline e a Isabel, certo? Assim, pelo menos me saltou aos olhos, assim, o desempenho delas, a forma como elas entendiam, e elas estudavam bastante, acho que vocês conhecem, elas estudam Tem muito, bastante, tipo, tem elas muito tinham a predisposição, entendiam, mas também estudava, ralava lá, né? praticava, né? A E prática leva à perfeição. tem muitos nomes aí, muitos exemplos que a gente poderia citar aí também. Tem outros nomes aqui, estão me vindo à cabeça aqui. Mas aí, eu lembro que tem muita gente que já tinha o técnico, né, em edificações, então, assim, já vinha com uma bagagem muito boa também. Eu acho que Taline, se eu não me engano, não sei, mas eu estou lembrando bem de Ítalo aqui, Milena, né, então, alguns já tinham, acho que Dávila também, acho que tinha, se eu não me engano, né. Então, assim, tem muita gente que já tinha, então, ajudava bastante, né. Mas, assim, tem muita gente que já estava. Eu lembro de Davi também, né? Davi a gente ficava, nossa, às vezes a gente ficava tempões, assim, um tempão resolvendo questões. Não foi Davi que falou esse negócio de que estava muito fácil, não, tá? Foi outro aluno. Mas, mas eu lembro de Davi, a gente ficava viajando em questões, né? Até às vezes até 10h30, 10h40 da noite, o povo fechando a FAP e a gente lá. Né? Então, tem muita gente que tem facilidade também, né? E só essa questão, eu estou falando da facilidade, gente, mas não é facilidade. Porque tem facilidade, vou pegar, abrir o caderno de resistência, cálculo. Tem facilidade, mas é como o Everton está falando. Tem que existir uma rotina, né? Tem que existir uma rotina ali de dedicação. E isso repercute, a gente percebe, a gente sabe quando o aluno, por incrível que pareça, quando eu era aluno, eu achava que o professor não percebia, mas o professor percebe. Percebe. Nesse ponto, tipo, até a gente que veio do técnico e tendo pago resistência, com esse tempo que a gente ficou sem ver resistência, já tinha dificuldade Tu veio do para técnico também, relembrar né, Felipe? tudo. Levava um tempo para a gente relembrar tudo. Da minha sala é eu, E Dávila, o Will, William, é Ítalo e verdade. Alisson. Mais de Verdade. 50% da sala. É verdade. Então, gente, esse foi o nosso bate-papo hoje.
queria agradecer a presença de Val e de Everton, que a gente convidou assim, quase em cima da hora. E eles toparam, disseram, pode marcar qualquer dia, só avisar que a gente vai. Aceitaram na hora. E passaram mais de 1 hora aqui com a gente hoje, tirando essas dúvidas, esclarecendo um pouco de cálculo para a gente, mostrando que não é tão difícil e mostrando que tem que ser principalmente nosso aliado, né, gente? Stephanie, coloca a foto, por favor. Ai, que arraso. Como é? Tira foto, Já né? tá aparecendo, gente? Felipe, Vai ter um Miau. concurso, Ah, vai ser apresentado no nosso Instagram. Oi? Oi, Everton. O livro foi doação da professora Giovana, é o Guia das Cidades Brasileiras. As regras do concurso vão ser postadas no nosso Instagram em breve. E o resultado vai sair no nosso primeiro encontro, depois da nossa pausa, que vai durar aí algumas semanas, certo? Então, fica de olho no nosso Instagram, que daqui uns dias já sai as regras desse concurso. Vai ser algo bem legal, uma pegada mais artística para a galera fazer um croquis. E tem tudo a ver com essa questão de cidades brasileiras, tem a ver um pouco com patrimônio, tem a ver com acessibilidade. Já estou dando aqui umas dicas, já comecem a matutar aí. Então, arte de Liverne. Pode passar, Arraso, né? Stephanie. Tá saindo muita novidade. A gente volta depois da AVP1. Vai ter muita gente bacana para conversar. Vão ser mais 5 episódios. São assuntos bem interessantes. E gostaria de lembrar vocês, se vocês perderam algum pedaço do nosso Dedo de Prosa, tanto de hoje quanto dos nossos outros 4 episódios, a gente tem um canal no YouTube, é só procurar lá por Movimento Estudantil da Arquitetura e Urbanismo, ou ir no nosso Instagram, meal.unifap, e na nossa bio tem o link para a playlist, onde a gente tem todos os episódios lá. Em breve a gente vai estar recortando os melhores momentos e também subindo no Instagram. Então fica de olho nas nossas redes. A gente está sempre atualizando com novidades para vocês. E foi um prazer tê-los aqui novamente. Boa tarde a todos. E esse foi o nosso episódio do Dedo de Prosa de hoje. obrigado, pessoal, aí pelo convite, viu? Obrigadão. E Deus abençoe vocês e que vocês continuem esse trabalho assim excelente, trazendo esse bate-papo aí na arquitetura para todos os alunos aí da Unifap. Vocês estão de parabéns, tá, gente? Parabéns mesmo, de verdade. Esse engajamento aí terem aceitado. Esse engajamento aí assim, incrível. Como diria Everton, incrível! Que sofrem! Parabéns, gente. Incrível! Everton, maravilhoso. Gente, é sério, muito obrigada pelo convite, tá? Foi muito fluida o nosso encontro aqui. Eu estava meio preocupada, digo, meu Deus, será que, né? Se ia ter apresentação, aí mandei mensagem hoje, não sei o quê, mas deu tudo certo. E obrigada a quem participou, né? Quem pôde ficar até onde pôde, quem teve que sair, a interação aí no chat também. E, enfim, obrigada aos idealizadores do evento, né, por nos convidarem, e a gente se sente, na verdade, eu acredito que Everton sente-se do mesmo jeito, lisonjeado, porque a gente entende que vocês têm, né, ao nos convidar, vocês depositaram confiança na gente também, sabe? E acreditaram. Então, muito obrigada, gente. Cheiro e podem nos convidar mais vezes também. Valeu, gente. Boa tarde. Igualmente, vocês também confiaram no nosso trabalho ao aceitar, né? Participar do nosso Dedo de Prosa. Foi massa, gostei. Espero que vocês tenham gostado aí também. Todo mundo amou, eu tenho certeza.
Então, tchau, tchau, meu povo. Até na volta. Aguardem novidades. Fiquem de olho no nosso Instagram. A gente vai estar produzindo bastante coisa. Vem muita novidade no Meal. Muita, muita, muita mesmo, viu? Aguardem.